Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça transformadora e a paz que excede todo entendimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sejam derramadas sobre cada um de vocês neste momento. É com um coração que partilha da dor de muitos, mas que transborda de fé na capacidade restauradora do nosso Deus, que me apresento diante de vocês hoje. Sejam calorosamente bem-vindos a este espaço sagrado, onde buscamos juntos a face do Altíssimo e nos alinhamos nas verdades eternas de Sua palavra, que é bálsamo para as feridas da alma e luz para os caminhos mais escuros. Hoje, nosso olhar e nosso clamor se voltam para um dos pilares mais sagrados da existência humana, a família. A família, idealizada por Deus como um refúgio de amor, aceitação, apoio e crescimento, o lar deveria ser o nosso porto seguro, oásis de paz em meio às tempestades da vida. No entanto, para incontáveis pessoas, a realidade é dolorosamente diferente. Para muitos, a palavra família evoca não união, mas divisão, não paz, mas conflito, não amor, mas mágoa, não aconchego, mas frieza e distanciamento. Quero falar diretamente com você que, neste instante, sente a dor lancinante de uma família dividida. Talvez seja o seu casamento à beira do colapso, dilacerado por anos de desentendimentos, de falta de perdão, de traições. Talvez sejam filhos rebeldes, afastados dos pais, perdidos em caminhos de destruição, ou pais que se sentem impotentes diante da indiferença de seus próprios filhos. Talvez sejam irmãos que, um dia unidos, hoje se veem como estranhos, separados. Por heranças, por fofocas, por velhas rusgas nunca resolvidas. Ou talvez seja o peso de gerações de conflitos, de mágoas não curadas, de ciclos viciosos que se repetem, impedindo a verdadeira comunhão familiar. A divisão familiar, meus irmãos, é uma das estratégias mais perversas do inimigo de nossas almas. Ele sabe que, se puder destruir a família, ele atingirá a sociedade em sua essência. Ele sabe que a família é a primeira igreja, a primeira escola, o primeiro santuário. E quando a família está fragmentada, a dor se espalha, a fé enfraquece e a esperança se esvai. Você tem tentado de tudo? Conversou, implorou, chorou, brigou, se afastou, tentou se aproximar? E nada parece funcionar? Para você que se sente exausto, que já orou tanto, que já chorou tantas lágrimas silenciosas pela unidade de sua casa, mas que vê a situação parecer piorar a cada dia. Para você que carrega o fardo pesado de uma tristeza que ninguém parece compreender, eu tenho uma palavra de vida, de consolo e de esperança diretamente do coração do nosso Deus. Ele, o Deus que é a própria unidade na Trindade, não se agrada da divisão. Ele é o Deus de relacionamentos, de aliança, de comunhão. Ele é o arquiteto da família, e o desejo do seu coração é ver lares restaurados, corações reconciliados e famílias unidas em amor e paz. Ele conhece cada dinâmica dolorosa, cada palavra não dita, cada mágoa escondida, cada separação que causa um vazio em sua alma. E mais do que apenas conhecer, o nosso Deus se levanta para intervir, para curar, para unificar. Ele é o grande restaurador, o quebrador de cadeias, o tecelão de novos começos. Esta não é uma promessa vazia, não é uma ilusão para alimentar um otimismo irrealista. É a declaração de uma verdade divina, imutável, que pulsa no coração do próprio Criador. Lembre-se do que a palavra nos ensina no Salmo 133, versículo 1, uma imagem tão bela e poderosa da vontade de Deus para nossas vidas e nossos lares. Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa não é apenas uma constatação poética, é um decreto divino. Deus se deleita na unidade. Ele abençoa a união, e se ele se deleita e abençoa, ele também provê os meios para que essa união seja restabelecida onde foi perdida. Que esta verdade se grave em seu espírito hoje, e traga a certeza de que, não importa o quão grande seja a divisão, o nosso Deus é maior, e Ele tem o poder e o desejo de restaurar. E, mais, hoje, vamos além de uma oração. Vamos embarcar em uma jornada de fé e de oração focada na restauração familiar. Uma jornada de 7 dias. Sim, 7 dias, um número que na Bíblia representa plenitude e perfeição. 7 dias de clamor intencional, de súplica específica, de fé inabalável, crendo que, ao final desta semana de oração, o nosso Deus fará o impossível acontecer em seu lar.
Que esta certeza seja o seu refúgio e a sua fortaleza neste dia. A família, como dissemos, é o cerne da sociedade e, mais ainda, é uma instituição divina. Desde o Éden, Deus estabeleceu a família como o primeiro ambiente de relacionamento, de amor e de comunhão. No entanto, o pecado entrou no mundo, e com ele, a divisão, a discórdia, a amargura. Caim e Abel, os primeiros irmãos, nos mostram essa triste realidade: inveja, ciúme e assassinato, resultando na primeira grande divisão familiar e na dor do primeiro derramamento de sangue inocente. Por que as famílias se dividem? Quais são as raízes dessa fragmentação que fere tão profundamente? Vamos explorar algumas delas, não para apontar dedos, mas para identificar as áreas onde a oração e a intervenção divina são mais urgentemente necessárias. No coração de muitas divisões está o egoísmo, a recusa em ceder, em compreender, em se colocar no lugar do outro, o desejo de ter sempre a última palavra, de estar sempre certo. E, de mãos dadas com o egoísmo, vem a falta de perdão. Mágoas antigas, ressentimentos guardados por anos, palavras duras ditas em momentos de raiva, traições que deixaram cicatrizes profundas. A ausência do perdão é como um câncer que corrói os laços familiares, construindo muros intransponíveis entre pais e filhos, cônjuges, irmãos. Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7, Mateus 18, não como um cálculo, mas como uma atitude contínua do coração. Sem perdão, a cura é impossível. Muitas famílias divididas sofrem de uma comunicação quebrada. Isso pode manifestar-se no silêncio opressor, onde ninguém mais conversa de verdade, as emoções são reprimidas, e os problemas se acumulam sob o tapete. Ou pode manifestar-se nos gritos, nas discussões constantes, onde as palavras são usadas como armas, ferindo e afastando ainda mais. Muitas vezes, a divisão não é por falta de amor, mas por maus entendidos, pela incapacidade de expressar sentimentos e necessidades de forma clara e amorosa. A palavra nos exorta a sermos tardios para irar, prontos para ouvir e tardios para falar. Tiago 1. A comunicação eficaz exige ouvir com o coração e falar com amor e clareza. O mundo exterior exerce uma pressão tremenda sobre a família. Influências nocivas, amizades erradas, ideologias que vão contra os princípios divinos, vícios, drogas, álcool, pornografia, jogos, tudo isso pode desviar membros da família de Deus e uns dos outros. Pressões sociais, a busca incessante por sucesso profissional, o materialismo, a comparação com outras famílias, o consumismo desenfreado, tudo isso pode desviar o foco do que realmente importa e gerar estresse e competição dentro do lar. Mídias sociais. A exposição excessiva e a busca por aprovação em plataformas digitais podem criar uma desconexão com a realidade familiar e levar a comparações e insatisfações. A diferença de valores entre gerações é uma fonte comum de atrito. Pais e filhos podem ter visões de mundo muito distintas, gerando choques e incompreensões. A forma de educar, de viver a fé, de lidar com dinheiro, com relacionamentos, tudo isso pode ser motivo de discórdia. É fundamental que haja um esforço mútuo para entender e respeitar as perspectivas, buscando um terreno comum baseado nos valores eternos da Palavra de Deus. Não podemos ser ingênuos. O inimigo de nossas almas, Satanás, sabe o poder da família e a sua importância para o reino de Deus. Ele não ataca apenas indivíduos. Ele tem um plano estratégico para destruir lares, pois uma família unida e forte em Cristo é uma ameaça ao seu domínio. Ele lança setas de discórdia, de desconfiança, de adultério, de rebelião, de ira, de amargura. Ele trabalha incansavelmente para plantar sementes de divisão. É por isso que a oração de guerra espiritual pela família é tão crucial. Efésios 6. Muitas famílias carregam consigo ciclos de dor que se repetem de geração em geração: divórcios, vícios, abusos, doenças emocionais não tratadas, padrões de comportamento disfuncionais. São como heranças espirituais negativas, que prendem a família em um ciclo de divisão e sofrimento. A oração intercessora e a quebra de maldições geracionais, através do poder do sangue de Jesus, são essenciais para libertar a família desses padrões destrutivos. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, não nos deixou sem ferramentas para lutar pela unidade de nossos lares.
Ele nos deu princípios eternos que, se aplicados, podem transformar os desertos mais áridos em jardins florescentes. O amor é a cola que une os corações. Não o amor romântico e passageiro, mas o amor ágape, o amor incondicional, sacrificial, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13. É esse amor que nos permite perdoar, que nos move a buscar a reconciliação, que nos impulsiona a servir e a honrar uns aos outros. Se o amor esfriou, precisamos clamar a Deus para reacender essa chama, para nos dar a capacidade de amar como Ele nos amou. O perdão não é opcional, é um mandamento. Perdoar não é esquecer ou concordar com o erro, mas liberar a outra pessoa da dívida que ela tem com você. E, mais importante, liberar a si mesmo da prisão da amargura. O perdão abre portas para a cura e para a restauração. Ele destrói os muros que a mágoa construiu. Colossenses 3 nos diz: suportai-vos uns aos outros, e perdoai-vos mutuamente, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Para haver reconciliação, é preciso humildade. A humildade de admitir os próprios erros, de pedir perdão, de estar disposto a ceder, a ouvir e a mudar. O orgulho é um grande divisor. Jesus, sendo Deus, se humilhou, tornando-se servo e obediente até a morte. Filipenses 2. Que possamos ter a mente de Cristo, dispostos a nos humilhar para a glória de Deus e para a restauração de nossas famílias. A oração é a nossa arma mais poderosa. Quando oramos pela nossa família, não estamos apenas expressando desejos. Estamos ativando o poder de Deus no reino espiritual. Estamos chamando à existência o que não existe. Estamos lutando a batalha no lugar certo. A oração incessante e fervorosa de um justo pode muito. Tiago 5. O Espírito Santo é o grande agente de unidade. É ele quem convence do pecado, quem consola o coração quebrantado, quem nos capacita a amar, a perdoar e a ter sabedoria para lidar com os conflitos. É Ele quem produz em nós o fruto do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5. A entrega à sua liderança é fundamental. Jacó e Esaú, de ódio à reconciliação. Gênesis 32. Por anos, o relacionamento entre Jacó e Esaú foi marcado por engano, ressentimento e um profundo ódio. Jacó havia enganado Esaú e roubado sua primogenitura e a bênção de seu pai. Esaú jurou matá-lo. Por 20 anos, Jacó viveu fugitivo, temendo o encontro com seu irmão. Mas quando o reencontro inevitável aconteceu, algo miraculoso ocorreu. Jacó se humilhou, e Esaú, em vez de vingança, o abraçou e o beijou, chorando. O que fez a diferença? O temor de Jacó, sua oração fervorosa a Deus. Gênesis 32, e a intervenção divina que suavizou o coração de Esaú. A oração pode mudar os corações mais endurecidos. José e seus irmãos, de vingança a graça e provisão. Gênesis 42. Outra história de profunda divisão e mágoa. Os irmãos de José o invejaram, o venderam como escravo e enganaram seu pai, fazendo-o crer que José estava morto. Anos depois, em uma reviravolta providencial de Deus, José se tornou o governador do Egito, e seus irmãos vieram a ele buscando alimento. José tinha todo o poder para se vingar, para fazê-lo sofrer. Mas, movido pelo amor e pelo entendimento de que Deus havia permitido tudo para um propósito maior. Gênesis 50, ele os perdoou, os abraçou e os proveu. Essa história nos mostra que, mesmo após anos de divisão e dor, a graça e o perdão podem reescrever a história de uma família. O filho pródigo, o retorno e a celebração do pai. Lucas 15. Esta parábola de Jesus é a quintessência da restauração familiar. Um filho decide abandonar a casa, desperdiça tudo e chega ao fundo do poço. Seu pai, no entanto, nunca desiste dele. Ele não se afasta com raiva ou ressentimento. Pelo contrário, o pai espera, observa, e quando vê seu filho de longe, corre ao seu encontro, o abraça, o beija e o veste com as melhores roupas, celebrando seu retorno. Essa é a imagem do coração de Deus Pai, que anseia pela reconciliação, que não se cansa de esperar e que está pronto para receber de volta, perdoar e restaurar. Não podemos esperar que a restauração familiar aconteça sem esforço e sem intencionalidade. É uma batalha espiritual e emocional que exige persistência, fé e oração direcionada.
Por isso, convido você a embarcar nesta jornada de 7 dias de oração. Cada dia terá um foco específico, uma camada a ser trabalhada na restauração do seu lar. Não subestime o poder de uma oração diária, focada e fervorosa. Deus pode fazer em 7 dias o que anos de esforço humano não conseguiram. Ele pode quebrar cadeias, amolecer corações, trazer revelação e guiar você e sua família para uma nova estação de unidade e paz. Confie no Senhor, lance sobre Ele toda a sua ansiedade e creia que o Autor da vida e da família é capaz de reescrever a história do seu lar. Sua fé será recompensada. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, depois de termos mergulhado nas raízes da divisão familiar e de termos nos ancorado nos princípios eternos de Deus para a unidade e a restauração, chegamos ao ponto central e mais poderoso da nossa comunhão: o momento da oração. Este não é apenas um momento de súplica. É um ato de profunda fé, de submissão à vontade divina e de santa ousadia para clamar por milagres em nossos lares. A oração é a nossa via de comunicação direta, a nossa conexão ininterrupta com o Criador do Universo, o Onipotente, o Onisciente, o Restaurador de todas as coisas. Este clamor que vamos levantar agora não é apenas a expressão individual de um coração quebrado. Ele é um clamor unificado, um grito que se eleva em uníssono ao trono da graça, em favor de cada alma que sofre pela divisão familiar. Sim, é um clamor por cada cônjuge que anseia pela restauração de seu casamento, por cada pai ou mãe que chora por um filho distante ou rebelde, por cada filho que anseia por paz entre seus pais, por cada irmão que deseja a reconciliação. É por todos vocês que carregam essa dor e anseiam pela unidade. Nós nos unimos em fé, e a palavra do Senhor nos assegura em Mateus 18, também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Quão mais poderoso é quando uma multidão de corações, cheios de dor, mas também de uma fé inabalável, se une em um mesmo propósito, em um mesmo clamor, pela intervenção e pela restauração do Deus vivo. Hoje, nossa oração é mais do que uma súplica. É uma declaração de guerra espiritual contra toda força que tenta destruir a família. É um ato de ativação do poder de Deus. É uma súplica ardente para que o Espírito Santo, o Consolador por excelência e o agente da unidade, derrame um bálsamo de alívio, de cura e de consolação sobre aqueles cujas almas estão feridas, exaustas e sobrecarregadas pela divisão. É uma declaração profética de fé para que Deus, o grande restaurador, manifeste sua capacidade de transformar desertos em jardins, de unificar o que parece irreconciliável e de trazer vida onde há morte. É uma intercessão fervorosa para que cadeias sejam quebradas, muros sejam derrubados, corações endurecidos sejam amolecidos, e para que o amor e a paz de Cristo reinem novamente em cada lar. Vamos juntos, agora, com reverência e santa ousadia, levantar nossas vozes, nossos corações e nossas almas ao trono da graça. Vamos clamar com a certeza inabalável de que o nosso Deus ouve o clamor dos seus filhos, e que Ele é um Deus que responde, que age, que intervém e que cumpre cada uma de suas promessas. Vamos embarcar nesta jornada de 7 dias de oração, confiantes de que, ao final desta semana de fé e clamor, testemunharemos a glória de Deus se manifestar em nossos lares. Inclinemos nossas cabeças, fechemos nós os olhos e abramos nossos corações e espíritos neste momento sagrado. Senhor meu Deus e meu Pai, eterno e poderoso, aquele que nos criou à sua imagem e semelhança, e que em sua essência é a unidade, Trindade Santa. Nós te adoramos, ó Deus, por quem Tu és. Tu és o Deus das famílias, o Criador do matrimônio, o fundamento de todos os laços de amor. Tu és o Deus que restaura, que reconstrói, que reconcilia, que faz novas todas as coisas. Tu és o Deus da paz, da harmonia e da comunhão. Neste momento, Pai, com nossos corações quebrantados, mas cheios de uma fé inabalável, nós nos apresentamos diante de Ti para clamar pelas nossas famílias, por cada lar que está dividido, ferido, fragmentado. Clamamos pela restauração completa e sobrenatural, crendo que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor meu Deus, neste primeiro dia desta jornada de restauração, nós Te clamamos pelo dom do perdão. Reconhecemos que a falta de perdão é uma das maiores fortalezas que o inimigo usa para dividir os lares.
Onde há mágoas antigas, ressentimentos guardados, ofensas não liberadas, há um muro intransponível que impede o amor de fluir. Pai, eu oro agora por cada membro da minha família, e por cada família que nos ouve. Libera em nós e neles a capacidade de perdoar. Quebra, em nome de Jesus, todo espírito de amargura, de vingança, de ressentimento que se instalou em nossos corações. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que falhamos em perdoar, por todas as vezes que guardamos rancor, por todas as palavras duras que proferimos, por todas as atitudes que causaram dor. Ajuda-nos a ver cada pessoa da nossa família com os teus olhos de amor e compaixão. Derruba, em nome de Jesus, todo muro de orgulho que nos impede de pedir perdão e de liberar o perdão. Que toda raiz de amargura seja arrancada de nosso coração agora, e que em seu lugar floresça a semente da reconciliação. Que o teu Espírito Santo nos capacite a liberar perdão, assim como tu nos perdoaste em Cristo Jesus. Declaramos que o perdão fluirá como um rio em nossas famílias, lavando toda sujeira e abrindo caminho para a cura. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, no segundo dia desta nossa jornada, nosso clamor se eleva pelo amor ágape, o teu próprio amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Sabemos que onde o amor esfria, a divisão se aprofunda. Clamamos que tu reacesas a chama do amor verdadeiro em cada lar, em cada coração que se tornou frio, indiferente ou endurecido pela dor e pelo tempo. Oro, Senhor, por aqueles corações que se fecharam para o amor, que se tornaram duros como pedra, incapazes de expressar afeto ou de receber carinho. Amacia-os, Pai, que a tua unção quebra todo jugo de frieza e egoísmo. Que a tua palavra nos ensine a amar como tu amas, com paciência, com benignidade, sem inveja, sem soberba, sem se irritar facilmente, sem guardar rancor, sem se alegrar com a injustiça, mas regozijando-se com a verdade. Que o nosso amor tudo sofra, tudo creia, tudo espere e tudo suporte. Derruba, Pai, toda barreira de indiferença e frieza emocional. Que o amor de Cristo nos constranja a buscar o bem do outro, a servir, a honrar, a valorizar. Que a empatia brote em nossos relacionamentos, permitindo-nos sentir a dor do outro e caminhar em seus sapatos. Que o teu amor seja o elo que nos une e nos fortalece, tornando nossas famílias um testemunho vivo do teu caráter. Declaramos que o amor de Deus inundará nossos lares, dissipando toda a frieza e restaurando a paixão e o cuidado mútuo. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus de toda sabedoria, no terceiro dia desta semana de fé, nós te buscamos pela cura da comunicação em nossas famílias. Onde há divisão, muitas vezes há silêncio, gritos, ofensas ou simplesmente a incapacidade de se fazer entender e de compreender o outro. Pedimos que tu abras os canais de diálogo em nossos lares. Capacita-nos, Pai, a ouvir com o coração, a sermos pacientes em nossas conversas, a não interromper, a não julgar precipitadamente. Libera-nos de toda precipitação em falar, de toda a ira que nos leva a proferir palavras destrutivas. Que as nossas palavras sejam temperadas com graça e amor, edificando e curando, e não ferindo e destruindo. Que a sabedoria do alto nos guie em cada conversa difícil, em cada discussão necessária. Quebra, em nome de Jesus, todo espírito de contenda, de debate inútil, de orgulho que impede o reconhecimento do erro. Que a tua paz esteja presente em cada interação familiar. Que as verdades sejam ditas com amor e clareza, e que o entendimento recíproco prevaleça sobre os maus entendidos e as suposições. Que as famílias aprendam a expressar suas emoções de forma saudável, a resolver conflitos de forma construtiva, e a construir pontes de diálogo, onde antes havia abismos de silêncio. Declaramos que a comunicação será restaurada, trazendo clareza, paz e um entendimento profundo entre os membros da família. Em nome de Jesus, amém. Ó Deus Altíssimo, guerreiro invencível, no quarto dia desta jornada, nós nos levantamos em guerra espiritual pela nossa família. Reconhecemos que a divisão nem sempre é apenas emocional ou relacional. Muitas vezes, é um ataque direto do inimigo de nossas almas, ou a consequência de ciclos viciosos e maldições geracionais que se perpetuam. Pai, em nome de Jesus, com a autoridade que nos foi dada pelo sangue do Cordeiro, nós repreendemos e quebramos toda a influência demoníaca que tenta destruir o nosso lar. Quebra, Senhor, todo espírito de divisão, de contenda, de adultério, de rebelião,
de vício, de mentira, de orgulho, de manipulação, de doença, de pobreza e de desestruturação que tem operado em nossa família, de geração em geração. Nós declaramos que esses ciclos de destruição são quebrados pelo poder da cruz de Cristo. Oramos por libertação, Senhor, para cada membro da família que está aprisionado por vícios, por maus hábitos, por padrões de comportamento destrutivos, por pensamentos negativos, ou por influências malignas. Desfaze toda a obra das trevas, toda amarração, todo pacto, toda herança negativa que tenta prender o nosso lar. Que o Teu Espírito Santo revele toda a artimanha do inimigo e nos dê discernimento para resistir. Que o sangue de Jesus, que nos lavou de todo pecado, seja também a força que nos liberta de toda maldição e de toda condenação. Nós declaramos que a nossa família é propriedade de Jesus Cristo e que nenhuma arma forjada contra ela prosperará. O inimigo não tem mais direito legal sobre nós. Que a luz de Cristo dissipe toda sombra e que a Tua soberania seja estabelecida em cada coração e em cada lar. Declaramos liberdade, cura e restauração espiritual sobre a nossa família, e que o nome de Jesus seja glorificado através de nossa libertação. Em nome de Jesus, amém. Pai Consolador, médico dos médicos, no 5º dia desta caminhada de fé, nós te entregamos as feridas profundas do passado. Muitas divisões familiares são alimentadas por dores antigas, traumas não resolvidos, palavras que machucaram, decepções que nunca foram superadas. Oramos pela cura dessas mágoas, desses pesos que carregamos no coração e que nos impedem de avançar em direção à unidade. Visita, Senhor, cada coração ferido. Toca as memórias dolorosas, os traumas de infância, as injustiças sofridas, as perdas que deixaram vazios. Onde houve abandono, rejeição, abuso, traição, que o Teu poder curador se manifeste agora. Que o Teu bálsamo de Gileade cure todas as dores emocionais e psicológicas. Ajuda-nos a liberar a dor, a entregar-te o que não podemos carregar. Que o Teu Espírito Santo revele a origem de certas dores e nos capacite a lidar com elas de forma saudável, buscando ajuda profissional e espiritual, se necessário. Que o poder da Tua ressurreição traga vida nova para onde só havia morte emocional. Que toda depressão, ansiedade, pânico, medo e insegurança causados por feridas familiares sejam removidos pelo Teu toque. Nós cremos que Tu és o Deus que sara todas as enfermidades e que restaura a alma. Que o passado não nos defina, mas que o Teu amor nos cure e nos liberte para vivermos um futuro de paz e unidade. Declaramos que toda ferida do passado será curada, toda mágoa será dissolvida pelo Teu amor, e que nossos corações serão livres para amar plenamente novamente. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus dos impossíveis, aquele que abriu o mar vermelho, que derrubou muralhas e que ressuscitou mortos, no 6º dia desta oração, nós clamamos por intervenção divina e milagres de reconciliação em nossas famílias, onde a situação parece sem saída, onde os caminhos estão cortados e a esperança humana se esgotou. Tu és o Deus que opera o sobrenatural. Oramos por milagres de quebrantamento. Quebra os corações de pedra, derruba o orgulho, desfaça os esquemas do inimigo. Que as pessoas que estão distantes, indiferentes ou em conflito sejam movidas pelo Teu Espírito Santo a buscar a reconciliação. Prepara os caminhos para encontros, para conversas, para gestos de amor e perdão. Clamamos por reuniões sobrenaturais, por portas que se abrem para o diálogo, por oportunidades inesperadas de demonstrar amor e de curar. Que as palavras certas sejam ditas no momento certo, impulsionadas pelo Teu Espírito. Onde há frieza, envia calor. Onde há distância, aproximação. Onde há ódio, amor. Ó Pai, cremos que não há causa perdida para Ti. Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Manifesta o Teu poder restaurador de uma forma que todos reconheçam que foi a Tua mão que agiu. Que os milagres de reconciliação sejam testemunhos vivos da Tua glória e do Teu amor pelos lares. Declaramos que milagres de unidade e reconciliação se manifestarão em nossas famílias, e que vergonha e tristeza se transformarão em alegria e celebração. Em nome de Jesus, amém. Pai eterno, Deus da aliança e da fidelidade, no 7º e último dia desta gloriosa jornada de oração, nós Te rendemos toda a gratidão e louvor, e Te entregamos a nossa fé para a restauração completa e a unidade permanente de nossas famílias.
Cremos que, ao final desses 7 dias de clamor, tu já operaste e continuarás a operar o milagre em nossos lares. Pai, nós te agradecemos porque tu és o Deus que restaura todas as coisas. Oramos agora pela consolidação da unidade em nossas famílias, que os laços de amor e respeito sejam fortalecidos, que a comunhão seja plena, que a paz de Cristo reine soberana em cada coração e em cada ambiente familiar. Declaro, em nome de Jesus, que a nossa família e cada família que nos ouve será uma fortaleza de amor, de fé e de valores cristãos. Que ela seja um refúgio seguro para todos os seus membros. Que ela seja um celeiro de paz e de alegria. Que ela seja um testemunho vivo do poder de Deus para transformar e unificar. Consagra, Senhor, cada membro da família ao teu serviço. Que juntos possamos edificar um lar centrado em ti, onde a tua palavra seja a bússola, a oração seja o alimento e o louvor seja a atmosfera. Que o inimigo não encontre mais brechas para a divisão, que a tua proteção seja constante sobre nós. Que a nossa família prospere em todas as áreas, espiritual, emocional, física e material. Que o teu favor nos acompanhe em cada passo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que a aliança de amor estabelecida em Cristo Jesus seja eterna em nossos lares. Nós te agradecemos, Senhor, pela restauração que já começou e que será plena. Selamos esta oração com a fé inabalável na tua fidelidade e no teu poder. Declaramos que a nossa família está restaurada, unida e abençoada para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, de todo o coração, por esta jornada de fé e oração pela restauração de nossas famílias. Agradecemos pela tua fidelidade, por tua paciência, por teu amor incansável e por teu poder ilimitado. Cremos que, durante estes 7 dias, tu ouviste cada clamor, viste cada lágrima e agiste poderosamente em cada lar. Agradecemos pelo perdão que fluiu, pelo amor que foi reacendido, pela comunicação que foi curada. Agradecemos pela quebra de toda cadeia espiritual e maldição geracional, pela cura das feridas do passado e pelos milagres de reconciliação que já estão se manifestando. Consagramos a ti, mais uma vez, cada família. Que a unidade que tu estabeleceste seja mantida pelo teu Espírito Santo. Que a tua presença seja constante em cada lar, em cada relacionamento. Que a tua palavra seja a base, o amor seja o alicerce, e a oração seja o elo que nos une eternamente. Que cada membro da família seja abençoado, guardado e guiado por ti. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, e que a paz de Cristo reine em abundância. Nós te entregamos o controle total de nossas famílias, e declaramos que elas pertencem a ti, Senhor. Que elas sejam um testemunho vivo do teu poder restaurador, para a glória do teu nome. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração sejam dados a ti, ó Deus eterno, agora e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Restaurador e nosso Reconciliador, nós oramos, confiamos e declaramos, amém, e amém, e amém. Meus amados irmãos e irmãs, que a presença gloriosa do nosso Deus continue a envolvê-los, a fortalecê-los e a inundar cada canto de suas vidas e de seus lares com a sua paz, que excede todo entendimento. Concluímos hoje esta poderosa jornada de 7 dias de oração pela restauração familiar, e eu creio, com toda a minha fé, que a semente da unidade foi plantada, e que o milagre da reconciliação já está germinando em muitos corações. Lembrem-se sempre, o caminho da restauração pode ser um processo, mas a decisão de Deus de restaurar já foi tomada. A oração é a nossa ferramenta mais poderosa para alinhar a nossa realidade com a vontade dele. A fé é a certeza do que não se vê, mas se espera. Não desanimem, mesmo que as mudanças não sejam imediatas ou óbvias aos olhos naturais. Deus opera em seu tempo e à sua maneira, que são perfeitos. A família é um campo de batalha espiritual, mas também é o terreno fértil onde o amor de Deus pode ser mais plenamente manifestado. A verdadeira unidade não significa a ausência total de diferenças ou desafios, mas a capacidade de enfrentá-los juntos, com amor, perdão e sob a direção do Espírito Santo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sua palavra é sim e amém. Se ele prometeu restaurar o que estava quebrado, ele o fará. Se ele prometeu unificar o que estava dividido, ele o fará.
Sua fidelidade é maior que qualquer ferida, e seu poder é maior que qualquer barreira. Mantenham a chama da oração acesa em seus lares. Continuem a praticar o perdão, a amar com o amor ágape de Cristo, a comunicar com sabedoria e a resistir a toda investida do inimigo. A presença de Deus no lar é o maior antídoto contra a divisão. Recebam agora, em nome de Jesus, a plenitude da paz em seus corações, a força para perseverar e a alegria do Senhor como sua fortaleza. Que a restituição da alegria familiar seja visível em suas vidas, e que seu lar seja um testemunho vivo do poder restaurador do nosso Deus. Que a bênção multifacetada do Senhor, que se manifesta em unidade, amor, paz, alegria, prosperidade e saúde, esteja sobre você, sobre seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus irmãos e sobre todas as gerações de sua família. Que o seu lar seja um santuário da presença de Deus, e que a luz de Cristo brilhe através dele para abençoar o mundo. Que a história da sua família seja reescrita pela mão de Deus, de divisão para a união, de dor para a cura, de fragmentação para plenitude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e amém, e amém.